Amém. Boa noite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. De verdade, eu gosto muito dessa igreja. Eu e o Arthur temos uma amizade aí já de alguns anos. Gosto muito de estar com o Arthur. Ele extrai muita coisa boa de mim, eu extraio muita coisa boa dele. A gente se provoca bastante. E isso é muito bom. A nossa amizade traz crescimento. Sempre que a gente consegue estar junto, isso é muito massa. E me sinto honrado e um pouco assustado de ele confiar, né, a palavra. Por mais que ele não esteja aqui, então aí fica mais... Eu tenho que ter mais confiança ainda, né? Porque não dá nem para chegar depois e falar, olha, cara, aquilo que você falou ali e tal. Mas estou com muito temor no meu coração, muito zelo pela palavra de Deus. É uma palavra de Deus, é uma igreja do Senhor. Tenho um carinho especial por essa igreja, por ela ser uma igreja presbiteriana também. Foi onde eu conheci Jesus, na igreja presbiteriana em Criciúma, Santa Catarina, um tanto longe daqui. Na época, quem era pastor lá era o Gladir Cabral, não sei se vocês conhecem ele, é um músico sensacional. Se vocês tiverem curiosidade, ele tem muita coisa boa. E meus pais são dessa igreja até hoje. Meu pai é presbítero lá há uns 20 anos. Minha mãe é da SAF, minha mãe é vice-presidente da SAF, meu pai é vice-presidente do conselho, são os vice lá, a família dos vice. Então eu tenho um carinho muito especial por vocês. E como foi orado, eu quero realmente compartilhar algo que está no meu coração. E antes da gente entrar no que eu vou compartilhar com vocês, até que horas que termina o culto? Tá, beleza, tranquilo. Hoje ainda, né? Hoje ainda, 50 hoje ainda. Tá. Algo que está no meu coração, que eu vou compartilhar com vocês, mas antes, queria dizer algo assim, nunca menospreze um momento na presença de Deus, nunca, né? O Senhor está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares, certo? E a gente está reunido aqui em nome dEle, e isso é debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus, que Ele se faria presente quando 2 ou 3 se reunissem em nome dEle. Então, a presença dEle é manifesta aqui. Então, óbvio, eu não conheço a vida de vocês, não conheço o coração de vocês. Eu não sei o que te trouxe até aqui, apesar de acreditar que Deus te trouxe aqui por um propósito, por algo que Ele quer fazer. Mas meu encorajamento para você é não menospreze nenhum momento na presença de Deus, nunca. Porque, às vezes, 1 minutinho, 30 segundinhos que a gente consegue se entregar completamente àquilo que Deus está fazendo, muda a nossa história. Muda totalmente a nossa história. Um momento que a gente atenta para algo que Deus está falando, muda completamente a nossa maneira de pensar, muda completamente, às vezes, o rumo daquilo que você está fazendo, te dá entendimento de alguma coisa que você está buscando entendimento há muito tempo. Então, a minha oração aqui, verbalizada a vocês, esses conselhos, é que você fique atento àquilo que Deus tem para falar. Pode ser que eu não seja o estilo de pregador que você gosta, pode ser que você já não tenha ido com a minha cara desde o começo, né? Mas, à medida que nós vamos lendo a palavra e aquilo que Deus falou no meu coração vai sendo exposto, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho muita certeza nisso. Não porque eu acho que o meu sermão ficou bom, porque eu não acho que ficou bom, mas porque Deus está presente. E toda vez que Ele vem, alguma coisa acontece. Se alguma coisa não acontece, não é por causa dele que não acontece, mas é por causa da gente, que não está atento o suficiente ou que não está entregue o suficiente, não está aberto o suficiente para que o Senhor fale o nosso coração. Amém? Vamos encerrar então, vamos fazer uma oração. O que eu queria falar com vocês está em Colossenses capítulo 3. Esse é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia inteira. Não que eu não goste dos outros capítulos, mas sempre tem aqueles que parece que tem uma marca especial, assim, né? Tem um grifo ali diferente. E mantenha a tua Bíblia aberta aí, a gente vai ler alguns trechos na medida que nós formos conversando. Então, os 3 primeiros versículos dizem assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora
a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Até aí por enquanto. Então, nós sabemos que todas as vezes que Paulo escreveu uma carta para alguma igreja, normalmente, na verdade, os estudiosos mostram que ele sempre tentava fazer duas coisas. Uma, ele tentava combater uma heresia que estava sendo pregada dentro da igreja, e a outra, ele tentava tornar prática a mensagem que vinha sendo pregada. Então, é isso que é legal nas cartas, porque sempre tem uma seção prática, assim, muito prática. Paulo é muito claro, assim. E, pelo menos na Bíblia que eu leio, na Bíblia que eu tenho, que é a NVI, o título desse trecho é assim, Instruções para um Viver Santo. É o título que está lá. Então, são instruções, porque realmente é algo prático, né? Você não vai dar instrução subjetiva, você dá instrução prática. Só que aí ele começa esse trecho com um negócio muito louco, espiritual, teológico, assim, né? Porque ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele diz, mantenham os pensamentos de vocês nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A outra tradução, a Almeida, corrigida, ou a revista atualizada, ela diz, se fostes ressuscitados, se fostes, né? Então, não já que vocês ressuscitaram, mas se fostes, é uma condição. Ele coloca uma condição, o se ali, né? Se. Então, ele diz assim, se vos fostes ressuscitados juntamente com Cristo Jesus, aí então, procurem as coisas do alto. Então, Paulo está dizendo que, se realmente nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos com Cristo Jesus, então, nós passamos a procurar as coisas que estão em Cristo, as coisas que estão no alto. Se não há um desejo, uma busca, um desejo por buscar, né, uma busca intencional pelas coisas do alto, uma procura pelas coisas do alto, então isso talvez seja um sinal de que a gente realmente não morreu ainda e não morreu para nós mesmos para ressuscitar com Cristo Jesus. Mas se isso aconteceu, e Paulo está pressupondo isso, ele parte desse pressuposto, se isso realmente aconteceu e nós ressuscitamos com Ele, então necessariamente uma mudança na nossa vida aconteceu e está acontecendo. Necessariamente. E essa mudança de vida, ela começa a gerar em nós um estilo diferente de viver, um estilo diferente de enxergar as coisas, de tomar decisões, de planejar o futuro, de reagir às dificuldades. E esse estilo de vida, ele pode ser chamado de santidade. Vamos lá, acompanhe meu raciocínio. Então Paulo diz assim, se você ressuscitou Cristo Jesus, você passa a procurar as coisas do alto, aonde Cristo está, assentado à direita de Deus Pai. E essa mudança de foco muda o nosso estilo de viver. E esse novo estilo da gente viver se chama santidade. Santidade é a moral de Deus. Nós sabemos que Deus é santo, 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 não é isso? Nós sabemos que Deus é santo, santo, santo. Isso que diz Apocalipse 4:8. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Aquele que era, que é e que há de vir. Então, Deus, ele é sem sombra de dúvidas santo. 100%. 100% santo. Totalmente santo. E por ele ser totalmente santo, então não existe nada que não seja santo que ele aceite. Certo? Nada. Absolutamente nada. Nem assim, mas eu sou tão bonzinho, né? Eu faço tudo direitinho. Mas ainda assim, nós somos manchados pelo pecado se não estamos em Cristo Jesus. Então nada que não seja santo pode ser aceito na presença de Deus. Só que o que acontece? Isso não é uma crítica, isso não é uma tentativa de coibir ninguém, mas é perceptível. Quando a gente vive dentro do meio da igreja, o igrejeiro, que eu gosto de chamar de espiritosfera, a gente encontra muita gente que não morreu.
em Cristo. Ela simplesmente aceitou uma mudança de hábitos. Né? Não nessa igreja, só lá na minha igreja que isso acontece, tá bom? Mas a pessoa, às vezes, ela só aceitou uma mudança de hábitos. Ela estava num momento ruim e ela conheceu um grupo de crentes e ela falou, nossa, esse lugar é legal, vou começar a ir nesse lugar. E daí ela vai aprendendo o linguajar, né? Daí ela não diz mais palavrão, daí ela fala, isso é bênção, glória a Deus. Né? Quando vai dar tchau, aqui fala Deus te abençoe também ou não? Fala, fala. Lá na minha igreja, quando você comenta a pessoa, você fala assim, paz. Faz paz, né? Então, vai aprendendo a roupagem, né? Vai aprendendo a roupagem. Mas, cara, não morreu em Cristo. Só vai se adaptando. Tem pessoas que se adaptam super fáceis. Né? O famoso chuchu. Se adapta super fácil. Ele vai aprendendo os trejeitos. Não sei se vocês têm um amigo assim. Eu tenho um amigo assim, que se ele passa uma semana em Minas Gerais, ele volta com sotaque de mineiro. Não tem gente que é assim? Se o cara vai passar um final de semana em Floripa, ele já volta falando diferente já, né? Eu sou Catarina, às vezes eu solto uns catarinês aqui. Não tem pessoa que é assim? Né? O cara ficou assim, ficou 15 dias nos Estados Unidos, aí o cara já não fala mais português direito. O cara já fala meio assim, né? Vai orar e fala Jesus, aleluia, né? Então, isso é uma realidade e a gente, cara, é nítido que acontece isso dentro da igreja também. Né? Não é uma denúncia, é uma constatação, certo? Pessoas que não morreram em Cristo. E se não morreram em Cristo, muito menos ressuscitaram com Ele, certo? Então, se não morreram em Cristo e não ressuscitaram com Ele, quer dizer que essa vida em santidade não está sendo gerada. E se essa vida em santidade não está sendo gerada, essa pessoa não está buscando as coisas do alto. Ela está com a mente, com o coração nas coisas terrenas. E aí o que determina as decisões dela, o que determina o futuro dela, o que determina o anseio do coração dela, são coisas terrenas. Está comigo? Então a palavra grega que é usada no Novo Testamento para descrever santidade, ela é equivalente a uma palavra hebraica que também descreve santidade, que significa liberdade de falha moral. E ela está relacionada com uma outra palavra que denota harmonia com a perfeição moral de Deus. É legal isso, né? Bem profundo. E quando a gente pensa que é uma harmonia com a perfeição moral de Deus, esse processo de santidade, então, o que vai acontecendo dentro de nós, de dentro para fora, que vai resgatando a imagem e semelhança original que Deus estabeleceu para nós como humanos. É muito bonito isso. Que acontece, obviamente, por causa da obra de Jesus. Então, esse processo de santidade, esse estilo de vida de santidade, é uma restauração da comunhão plena com Deus, como era na criação, em Jesus. Aí, olha só que legal. Paulo diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, primeiro ele diz, busquem. Depois ele diz, mantenham. Então, a pregação é de um ponto aqui. E esse é o ponto. É um ponto que se divide em 2 versículos. Que é o sinal. Que é o sinal para mim e para você. Se esse processo de santificação está acontecendo dentro de mim e de você. Que esse sinal 2 pontos. O anseio pelas coisas do alto. O anseio pelas coisas do alto. O versículo 1, o apóstolo Paulo diz, procurem, né? /busquem. No outro texto, na outra tradução está busquem. Então, uma conclusão óbvia, se precisa procurar e buscar, então não se trata simplesmente de algo que vem e aparece para você, ou que cai na sua mão.
certo? Se Paulo está dizendo, procurem, busquem, é porque é um negócio que não é fácil de ser encontrado. Você concorda comigo? 2 semanas atrás eu perdi a chave da minha casa. Boca aberta, né? E eu não sei onde que eu perdi, assim, que a gente sabe, às vezes dá para procurar. Aí eu procurei nos lugares que eu vou mais, na igreja, fico mais na igreja que na minha casa. Procurei na minha casa, procurei dentro do carro, revirei tudo, procurei, cara. Suador, assim, sabe? Eu fiquei desesperado que eu precisava achar a chave e não achei. Não achei. Queria que tivesse achado. Quase pedi para o São Longuinho me ajudar. Né? Mas daí eu lembrei que Jesus é o único mediador. Enfim, se eu estou procurando, se eu estou buscando, é porque eu não tenho. Olha, que revelação, né? Mas, então, isso mostra que é necessário uma intencionalidade. É necessário um esforço. Ok? É necessário disciplina. É necessário força de vontade para buscar as coisas do alto, para procurar as coisas do alto. Não é simplesmente, Senhor, estou aqui, beleza, agora vai lá e pronto. E aí no versículo 2, ele diz, mantenham. Né? A outra tradução diz, pensem. Pensem. Daí, na raiz, na palavra mesmo no grego, ela ainda pode significar, busquem um entendimento, ou tenham um entendimento, ou reflitam. Então, se é algo que precisa manter, se é algo que precisa refletir, ou manter o entendimento, então isso quer dizer também que pode ser perdido. Se eu preciso manter, então isso pode ser perdido. Estão me acompanhando? Então eu busco intencionalmente, e aí depois, uma vez que eu busquei, eu tenho para sempre? Não. Eu preciso manter. Eu preciso guardar. Preciso querer guardar. Então, buscar as coisas do alto, querer as coisas que vêm do céu, querer aquilo que realmente é de Deus, aquilo que é eterno. Aquela pessoa que nasceu de novo, que vive em santidade, ela necessariamente anseia por mais de Deus. Se eu perguntar aqui quem que é mais de Deus, quantos de vocês vão levantar a mão? Quem que é mais de Deus? É óbvio, né, cara? Você não ia vir no domingo à noite aqui se você não quisesse. Ok? E se eu perguntar assim, quem quer emagrecer? Eu quero. Ok? Eu quero. Nada. Mas aí, beleza. Se eu quero emagrecer, o que eu preciso fazer? Exercício, parar de comer. Eu acho que é o básico, né? É muito engraçado. Tem aqueles coisas para emagrecimento. Daí no rótulo está dizendo assim, é necessário fazer dieta e exercícios. Tipo, isso aí não preciso comprar, né? O remédio para emagrecer. Enfim. Eu quero emagrecer. Eu quero de verdade. Cara, mas se eu quero emagrecer, eu preciso parar de comer besteira, parar de tomar Coca-Cola. Inclusive, eu tomei uma Coca de 600 ml de vir para cá. E comi uma coxinha de costela. Lá na cantina da igreja tem uma coxinha de costela, velho. E nossa, é sacanagem. E a cantina ainda é self-service, assim, entendeu? Daí, tipo, não tem nem resistência. Você chega assim, já pega, já. Aí, quando eu vi, eu já tinha comido a coxinha de costela e tomado a coca. Perdão, Senhor. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso tomar essas decisões, ok? De não tomar mais Coca-Cola, de não comer mais a coxinha de costela, de talvez levantar um pouco mais cedo, dar uma caminhadinha, dar uma corridinha, fazer uns polichinelo, né? Sei lá. Eu continuo querendo emagrecer, mas se eu não mudo meus hábitos, cara, eu não vou emagrecer nunca, velho. A não ser que eu faça uma cirurgia, sei lá, ou que, sei lá, aconteça alguma coisa. Algum pastor ore por mim, algum pastor neopentecostal ore por mim, ou eu emagreça. Então,
Já entenderam o princípio, né? Isso se aplica, obviamente que isso se aplica para aqueles que querem mais de Deus. Eu posso ficar a vida inteira dizendo, eu quero mais, Senhor, né? Vem aqui no louvor, pá, louvor é um momento sensacional. Eu quero mais e oro, mas eu saio daqui e continuo fazendo as mesmas coisas. Não há intencionalidade na minha busca pelas coisas do alto. Eu até tenho uma vontade, né? Eu até tenho assim, nossa, como eu queria mais, orar mais, como eu queria me aprofundar no relacionamento com Deus, na minha vida devocional, na minha vida de leitura bíblica, mas aí fica nisso. Estão entendendo? Então Paulo fala assim, olha, uma vez que você morreu em Cristo e ressuscitou, você busca as coisas do alto, você procura as coisas do alto, e isso precisa ser algo intencional. Isso precisa ser algo intencional. Voltar os olhos para Jesus, buscar Jesus, manter os olhos fixos em Jesus, precisa ser algo intencional. Estão me acompanhando, né? Então, seria legal se a gente tivesse alguma maneira de medir a nossa espiritualidade, né? Tivesse um espiritômetro. Já pensou? Na porta da igreja ali, em vez de um detector de metal, tem um espiritômetro. É bom esse nome, espiritômetro? Ou santômetro. Aí você entra ali e ele mede. Hoje o seu nível de espiritualidade é 5%, né? Enfim, não existe isso, né? Graças a Deus não existe isso. Graças a Deus que existe graça e misericórdia. Graça e misericórdia abundante sobre nós. Mas Paulo fala sobre duas atitudes práticas, obviamente, a atitude já é prática, que medem a nossa espiritualidade, ou a nossa caminhada espiritual. A primeira está no versículo 5, desse mesmo capítulo. Ele diz assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Como que ele começa o versículo 5? Ele diz o quê? Façam morrer. Façam morrer. Fazer morrer é o quê? Assassinar, né? É aniquilar, sumir com isso. E ele está dizendo o quê? Façam. Então façam morrer. Então isso parte de quem? De mim e de você. Paulo está dizendo assim, ó, agora que você está escondido em Cristo, agora que você está coberto pelo sangue de Jesus, e você tem acesso ao poder de Deus em Jesus, então agora vai lá e mata isso que está em você. Mata isso daí. Acaba com isso de uma vez. É isso que ele está dizendo. É claro que a gente só pode fazer morrer a natureza terrena porque Jesus morreu na cruz por nós, ressuscitou, venceu a morte, tirando toda a autoridade do pecado sobre as nossas vidas. Ok? Eu acho que eu estou partindo do pressuposto que você entende isso. Então, coberto, né, como uma capa de invisibilidade. Quem tem uma capa de invisibilidade? Harry Potter, todo mundo sabe. Eu só perguntei para saber se você... Acho que você não é muito santo se você assiste Harry Potter. Vamos lá. Então, não, brincadeira, tá? Brincadeira. Então, você está coberto pelo sangue de Jesus. Você tem acesso ao poder de Deus, ao poder do Espírito Santo. E nesse contexto, Paulo está dizendo o quê? Faz morrer isso, cara. Faz morrer. Acaba com isso que está te matando de uma vez por todas. E quando estava lendo esse versículo, na hora, me veio outro texto, que é o próprio Jesus falando em Mateus 5, 29 e 30, que ele diz, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E ele diz, se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus está sendo literal aqui? Tá, eu trouxe uma faca aqui. Mas um dia sair só as mãozinhas da família Adams aqui, né? Gostei disso, eu vou usar isso lá quando eu for falar também, sobre ser corpo.
Jesus, ele obviamente não está sendo literal, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está falando, cara, de uma agressividade. Não é agressivo isso? É muito agressivo. É muito agressivo. E Jesus está falando de uma intencionalidade agressiva contra a natureza terrena. Ele está falando isso nitidamente. Ele está falando assim, cara, seja agressivo contra as coisas carnais, contra as coisas que vêm da natureza humana. Sabe? Jesus não está falando assim, ó, fique na defensiva esperando que alguma hora alguma coisa vai acontecer. Simplesmente isso vai desaparecer. A gente se engana muito, né? A gente vai escondendo as coisas, vai calando. A gente pensa assim, não, uma hora vai passar, uma hora eu vou superar, uma hora isso vai mudar. Jesus está indo contra isso, dizendo, cara, arranca isso de você, arranca e joga fora. É melhor que você se exponha. Arrancar um órgão deve ser bem doloroso, tá, pessoal? Eu acredito que deve ser bem doloroso, né? Então, ele está falando, é melhor que você sofra essa dor do arrancar, do cortar, mas se livre disso, do que você corra o risco de isso que está dentro de você, que te faz pecar, te leve para a condenação mais uma vez, te faça ficar tão longe de Jesus que você perca a sua fé em Cristo. Ele está falando disso. E uma segunda atitude que comprova que nós estamos caminhando no processo de santidade, ela está no versículo 12, dizendo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, é simples isso. É a mesma ideia que Paulo escreve quando escreve a respeito do fruto do Espírito para os Gálatas, né? Ele está dizendo, agora que você fez morrer, ou agora que você está fazendo morrer as coisas que são da natureza humana, se revista com aquilo que é de Cristo. E aqui são as características, não exatamente as mesmas que você encontra em Gálatas 5, 21 e 22, onde Paulo descreve as características do fruto do Espírito. Então, o fazer morrer é algo que é possibilitado através do poder de Deus. Se nós tentarmos fazer morrer as coisas da natureza humana pela nossa própria conta, a gente não vai ter sucesso. E sabe o que é legal? Pelo menos o que eu acho legal, aqui nessa metáfora que Paulo faz, quando ele fala das coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, é que a perspectiva de um lugar alto, ela é completamente diferente de quando nós estamos com o nosso pé no chão, não é? Todo mundo já viajou de avião aqui? Já subiu num prédio alto, pelo menos? Todo mundo já viajou de avião aqui? Curiosidade agora. Já? Se você não viajou, profetiza na sua vida que você vai viajar de avião. Nem que seja só para São Paulo e voltar. Você sente frio? Você tem medo de viajar de avião? Não. Eu sempre oro assim, pedindo perdão dos pecados quando vai decolar o avião, só para garantir. Brincadeira. Mas o que acontece? Não é brincadeira, ela falou, não, é verdade, eu oro mesmo. Adorei isso. Senhor, se esse avião cair, né? Quero estar contigo no paraíso. Mas o que acontece? Você está lá no avião, né? Eu acho muito legal viajar de avião. O avião decola, está na janelinha, aí de repente a cidade, né, a pista do aeroporto que era gigante vai ficando pequenininha. Aí de repente a cidade que era grande vai ficando pequena e ela some, né? A distância faz ela ficar pequena. E eu gosto de pensar isso. À medida que eu vou buscando as coisas do alto, onde Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, é como se Ele fosse tirando a minha perspectiva das coisas terrenas a partir das coisas terrenas, e aí Ele vai elevando a minha perspectiva de um plano celestial, num plano eterno,
E no plano eterno, a minha existência humana é um risco. E os meus problemas são quase inexistentes. Então, a minha natureza terrena, quando eu estou no terreno, ela é grande. Eu não consigo batalhar. Mas, se eu vou para a perspectiva do alto... não vou subir no carrão aqui, o Bruno fica bravo. Mas se eu vou para uma perspectiva do alto, aquele problema, aquela natureza terrena que antes era grande, ela vai ficando bem pequena. Daí talvez um esforço que eu teria para tentar vencer ela de maneira terrena, quando eu estou em Cristo Jesus, eu vou lá e faço igual uma mosquinha. Ou igual um mosquitinho, uma formiguinha. E aí a gente aprende como que eu me armo, como que eu me preparo e o que eu faço para conseguir fazer morrer aquilo que é terreno. Eu busco intencionalmente as coisas do alto. Eu busco intencionalmente focar os meus olhos em Jesus. Eu intencionalmente, agressivamente me afasto das coisas que são pecaminosas. Agressivamente. E cara, assim, quando a gente fala sobre pecado, eu particularmente evito ficar dando exemplo, porque às vezes o exemplo tira o nosso foco daquilo que... tira o teu foco daquilo que Deus está falando dentro do teu coração. Às vezes você está aí lidando com raiva, com uma raiva incontrolada. Às vezes você está lidando com orgulho. Às vezes você está lidando com mentira. Daí a gente vem e fala das coisas que são os pecados que todo mundo sabe que é, né? E aí parece, não, agora eu não estou tão mal então. Não quero dar exemplo. Você sabe o que te faz, o que te leva a cometer coisas que não são da vontade de Deus para a tua vida. E é contra essas coisas que você precisa ser intencional e agressivo. Cara, às vezes o que está te conduzindo pro pecado, mano, é o teu telefone. Às vezes a tua TV, às vezes é um colega teu não cristão que conversa coisas impróprias com você e aquilo te fascina, aquilo te desperta. Às vezes algo dentro do teu trabalho que você vê que dá para tirar proveito e você não resiste e tira proveito. Pode ser um monte de coisa. A palavra de Deus vem contra a nossa vida hoje dizendo assim, cara, seja agressivo contra essas coisas. Arranque essas coisas da tua vida. E uma vez que você faz isso intencionalmente, revista-se das características, revista-se da realidade que é de Jesus, que é o amor, quando estava imaginando algumas coisas, eu estava realmente olhando para o dia a dia, e para o dia a dia nosso, né, dentro da igreja, com os nossos amigos, na nossa família, e aí eu fiquei pensando em coisas reais, coisas reais que demonstram que realmente eu estou buscando as coisas do alto, eu estou enxergando as coisas da perspectiva de Deus, da perspectiva de Jesus. E eu escrevi algumas coisas aqui. Quando meu pensamento está nas coisas do alto, ao invés de eu apontar e ser o primeiro a julgar a falha do meu irmão, eu vou ser o cara que vai apoiar ele e vai perdoar. Simples, mas extremamente necessário no nosso meio. Quando meu pensamento está nas coisas do alto e eu percebo que há uma falha na vida do meu irmão ou na minha própria vida, eu não fico tentando justificar o meu erro ou o erro do meu irmão com o erro de outro e pensando assim, não, você está na média, está ok. Mas eu me uno a ele para que junto a gente melhore na caminhada. Mas isso é tão simples, mas muito necessário. Quando meu pensamento está nas coisas do alto, e eu fico sabendo de uma necessidade que alguém tem, eu não penso assim, que bom que não é comigo. Eu fico pensando, cara, como que eu posso ajudar? Eu sei que meus pensamentos estão nas coisas do alto, quando
eu estou pronto para dividir o que eu tenho com a outra pessoa, sem relutar. Não é, vocês estão entendendo que quando eu divido não é do que sobra, porque daí não é dividir. Você divide aquilo que é seu, não aquilo que sobra. E eu não estou falando de dinheiro só, tá bom? Dividir outras coisas também. Quando eu sei que meus pensamentos estão nas coisas do alto, quando eu não preciso ficar me afirmando, nem me justificando, nem dizendo o que eu sou e o que eu faço para os outros. Porque eu estou sempre pronto a aprender. Eu estou sempre pronto a aprender. Meu coração se torna macio e ensinável. Eu sei que meus pensamentos estão nas coisas do alto quando eu não estou indignado com a vida. Mas quando eu sei ser grato pelas coisas que Deus tem feito. Eu sei que meus pensamentos estão nas coisas do alto quando eu não entro numa briga para ganhar, mas sim para desfazer aquela briga, aquela discussão. E eu sei que meu pensamento estão nas coisas do alto. Eu sei que a minha vida está inteiramente nas mãos de Deus, quando eu não preciso ficar provando nada para ninguém, porque eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei. Eu simplesmente vou para minha casa, no final de tudo, coloco a minha cabeça no travesseiro, e eu penso, cara, eu sou filho de Deus. Sou amado de Jesus. Eu tenho tudo quando eu estou nele. Tenho tudo. Eu sei que meus pensamentos estão nas coisas do alto quando eu acordo de manhã e meu primeiro pensamento é: Jesus, eu quero estar contigo. Então, tem duas coisas aqui que eu gostaria que nós orássemos hoje. A primeira é: o que você precisa fazer morrer? O que você precisa fazer morrer? Não deixa para depois, cara. Não se engane. Não se deixe enganar pensando que isso uma hora vai passar. Não se engane. Então a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: o que eu preciso fazer morrer hoje? E a segunda pergunta, que tem a ver com a primeira, é: o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para que realmente eu seja intencional na minha busca pelas coisas do alto? Amém? Nós podemos orar? Vocês podem fechar os olhos. Se você quiser ficar de pé ou se quiser colocar de joelho no seu lugar, fique à vontade. Eu queria que a gente orasse com calma. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua maravilhosa presença, Senhor, e pela Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos nos achegar a Ti agora em oração, Pai. Com os nossos corações quebrantados diante da Tua presença. Com os nossos corações, Deus, abertos pela Tua palavra, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, Senhor. O Senhor disse que nós seríamos limpos pela Tua palavra, e eu creio que o Senhor está nos limpando de muitas coisas nessa noite. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, Pai, que pelo Teu poder, Senhor, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui nessa noite, Deus, eles sejam cheios, Deus, de força, sejam cheios de coragem, de um vigor, Deus, sobrenatural, para, Deus, aniquilar, Senhor, para destruir na força do Teu Espírito Santo, fazer morrer aquilo que é, Senhor, da natureza terrena de cada um deles, Senhor. Pois seja lá o que for, Pai, o Teu poder é maior. Deus, eu oro para que os nossos olhos, eles sejam transportados de uma perspectiva terrena, carnal, para uma perspectiva espiritual e eterna.
E aí, a partir desse lugar de perspectiva celestial e eterna, a gente enxergue quão pequenas são as nossas lutas quando nós estamos nas tuas mãos. E que ali, desse lugar, Pai, desse lugar de abrigo no Senhor Jesus, nós possamos ir, Deus, contra as coisas que têm nos afastado de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder sobre cada um aqui. Deus, eu oro também, Deus, para que o Senhor abra os olhos, abra o entendimento de cada um de nós. Senhor, para nós enxergarmos o que precisa ser mudado na nossa rotina, para que a nossa busca pelas coisas do alto, ela se torne intencional, verdadeira. Pai, em nome de Jesus, Pai. Se for acordar 15, 20 minutos antes, meia hora antes, Pai, que haja determinação para isso, Deus. Se for, Deus, às vezes abrir mão de algo que tem roubado o tempo dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui, que tem distraído eles. Pai, que seja feito, em nome de Jesus, que seja feito, Pai. Pai, nós estamos aqui pedindo isso para o Senhor, Pai. Porque a Tua palavra diz que nós precisamos sim buscar, Pai. Nós precisamos procurar, nós precisamos bater, Senhor. Nós precisamos insistir, Pai. Então, Deus, eu oro para que a força necessária para gerar essa intencionalidade na busca pelas coisas do alto seja gerada dentro de cada um aqui. Nós chamamos isso às vezes de fogo, nós chamamos isso às vezes de chama, seja lá o que for. Seja lá a metáfora que seja usada para isso, para que esse anseio pelas coisas do alto aumente, ou seja gerado se isso nunca foi gerado. Pai, mas eu oro para que a gente não fique na passividade, na mediocridade na caminhada com Jesus, porque o Senhor nos chamou para estar perto de Ti, o Senhor nos chamou para estarmos ligados a Ti, e permanecer em Ti para que o Senhor permaneça em nós. Pai, então vem com o Teu poder, Senhor, vem com o poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, Senhor, e que nós possamos ser revestidos do Teu amor agora, revestidos pelo Teu amor agora, Pai. Em nome de Jesus, amor, bondade, paz, compaixão, revista-nos, Deus, que isso seja visto em nós, Pai, por causa do Senhor em nós, por causa do fruto do Teu Espírito, da Tua presença em nós. Pai, eu te peço isso, Deus, sobre as nossas vidas aqui, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.